Fala minha turma, fala minha galera, tudo bem, tudo beleza, tudo tranquilo com vocês, tudo bem? Tô chegando aqui pra gente falar de um assunto, de um tema, de um assunto mesmo, né? É o nome, assunto, chamado preconceito. Quando você ouve essa palavra preconceito, o que passa na sua cabeça? Né? Por que eu estou trazendo esse assunto aqui hoje? Porque se você nunca sofreu um preconceito, independentemente da sua classe social, da sua cor, da sua religião, né, do seu estado físico, e como você é fisicamente, se você nunca sofreu um preconceito, que eu acho difícil, eu acho que todo mundo já sofreu um preconceito, algum tipo de preconceito. Se você é bonito demais, você sofre preconceito. Se você é considerado feio, você também sofre preconceito. Se você tem uma opção sexual diferente de muita gente, você sofre preconceito. Se você ou dá a sua opinião, é verdadeiro, você sofre preconceito. Se você não é verdadeiro, você sofre preconceito. Ou seja, para não esticar muito, senão a gente vai até 2024, seja como você for, você corre o risco ou você vai sofrer preconceitos ou preconceito, né? Eu postei, acho que ontem, nos meus status do WhatsApp, a história de Guto Ferreira. Na verdade não foi a história, né? Um acontecimento, né, que ocorreu com ele. Alguns apresentadores, né, lá de Goiás, de uma TV lá de Goiás, falando de forma preconceituosa sobre o Guto Ferreira. O Guto Ferreira, que é um rapaz cheinho, né? Ele é gordinho, tudo bem? Sem problema, gente. Sem problema. Mas assim, o apresentador mencionou uma lapela, que é um microfone que ele colocou aqui, e disse que o Guto Ferreira não podia usar essa lapela, esse microfone, porque o Guto Ferreira é muito gordo e não encaixaria. O Guto Ferreira ser mais assim, ser um pouquinho gordinho nisso aqui, a lapela não ficaria legal, não pegaria no Guto Ferreira. E ficou fazendo piada, zombando do mesmo. Eu assisti esse vídeo e não consegui, né, não compartilhar com os meus amigos, seguidores, quem me acompanha, né, quem tem meu número lá nos meus status do WhatsApp. E achei aquilo, gente, tão agressivo, porque e o Guto Ferreira, que é o técnico hoje do Goiás, ele foi assim uma educação tremenda, né, gente? Tremenda. E disse palavras muito sábias. Porque, gente, vocês já imaginaram o tanto de gente que já se mataram por pessoas desse tipo? Pessoas que falam desse jeito de uma determinada pessoa, e a pessoa que recebe essa informação não está preparada psicologicamente, não é bem resolvida psicologicamente, e se sente ofendida de tal maneira que acaba, em algumas vezes, até tirando a própria vida, gente. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, ter cuidado com o que a gente diz de algumas pessoas, né? Porque assim, se alguém falar de mim, eu já tenho eu sou que nem um Guto, e eu tenho minha cabeça formada.
Eu sei o que eu sou. Mas tem pessoas que têm a mente fraca, gente. Ela não sabe ir na rede social, por exemplo, que nem o Guto foi. Aliás, o Guto foi entrevistado e perguntado sobre isso. Mas se não for o caso, a pessoa não sabe ir na rede social, não para debater com essa pessoa, mas dar uma resposta como o Guto deu. Às vezes a pessoa vai se trancar dentro de um quarto, sofrer durante muitos dias e, perigosamente, podendo até tirar a própria vida. Então tem assim, quando a gente vê, ou ouve, ou assiste pessoas assim, preconceituosas, é muito triste, né, gente? É muito triste. Porque vocês já pensaram, se existisse, não só aqui no nosso país, mas vamos falar do nosso país. Mas vocês já pensaram se existisse pessoas, todas elas, aqui no Brasil, nossos brasileiros, fossem todos iguais, gente? Iguaizinhos. Mesmos sentimentos, as mesmas opiniões, todo mundo concordasse com todo mundo. Vocês já pensaram, gente, um negócio desse? Fosse tudo igual. O homem só gostasse de mulher, a mulher só gostasse de homem. Então, gente, a gente precisa ter mais respeito pelo ser humano, ter mais respeito pelas pessoas. Nós precisamos ter mais respeito pelas pessoas. Tenham mais respeito pelas pessoas. Né? A gente vê algumas pessoas, alguns idiotas, babacas até, que se escondem, e hoje tem muito disso, que se escondem atrás de uma telinha dessa, de celular, de computador, de tablet. Então, atrás de uma telinha, para falar mal dos outros, para ser preconceituoso, para falar palavras que destrói vidas de muita gente. Eu acompanhei um depoimento do Pedrinho, ex-jogador do Vasco da Gama, e vocês devem ter acompanhado também no YouTube e também lá no TikTok, onde o Pedrinho dizia que ele teve uma depressão muito forte, porque ele sofreu uma contusão. Para quem não se lembra, para quem não é aí habituado ao futebol, não acompanha, né, com muita frequência e não vai atrás das informações, não é muito ligado ao futebol, ele teve uma contusão muito séria. Depois dessa contusão, ele não conseguiu voltar ao nível de atuação que ele tinha antes. E a entrada que ele tomou, se eu não me engano, do zagueiro do Bahia, na época, em um jogo em São Januário, foi assim, criminosa, gente. Criminosa. É aquela coisa que a gente vê nas leis também esportivas, muito fracas também, de não ter punição. Porque assim, o jogador dá uma entrada dessa em um jogador que nem foi o caso de Pedrinho, o jogador também tem que ser punido. Ah, Cristiano, mas ele foi punido de que maneira? Ele nem foi expulso. Se eu não me engano, ele tomou só cartão amarelo. E mesmo assim, o tribunal pode julgar. Quanto tempo o Pedrinho vai ficar parado, sem jogar? 1 ano. O jogador também. Quem machucou ele também tem que ficar parado 1 ano sem poder jogar. Isso é punir exemplarmente. A nossa justiça, infelizmente, é muito fraca ainda. Por que eu digo justiça? Porque você não pode reclamar da polícia. A polícia prende as pessoas, quem faz o errado. Prende. Mas aí o que é que acontece? A justiça e as nossas leis, que não mudam, né? Elas dão muitas brechas para essas pessoas. Por que você vê aí tanta gente matando outra aí, e quando vai presa, a câmera pega essas pessoas, a cara dessas pessoas, elas ficam rindo, porque elas sabem que em breve mesmo, num futuro bem próximo, elas vão ser soltas. Eu gravei, eu acho que até aqui no próprio YouTube, no nosso canal, uma matéria sobre a Susana Richthofen,
que está em liberdade, que recebeu a liberdade. Ela está cumprindo a pena dela em liberdade. Uma pessoa que matou os pais, gente. A gente está falando de uma pessoa que matou os pais. Então, assim, a justiça também, né? E os nossos políticos são um dos maiores culpados também por não criar novas leis ou reforçar as nossas leis para que as mesmas funcionem e possa punir pessoas que são preconceituosas, pessoas que como que eu vou usar o nome? Não é que semeiam, mas jogam muito ódio na nossa sociedade, gente, através da internet. Claro que hoje tem a punição de pessoas que fazem esse tipo de coisa, mas ainda é muito leve, né? As pessoas são punidas muito pouco, não ficam presas, pagam ali serviços sociais, cestas básicas e são liberadas. E aí são liberadas e continuam fazendo a mesma coisa. Então, assim, o Pedrinho, voltando no assunto do Pedrinho, o Pedrinho, ele, depois dessas contusões que ele teve, chamavam ele, até os comentaristas, alguns comentaristas chamavam ele de jogador de vidro, que quebrava facilmente. Pedrinho entrou numa depressão muito grande, poucas pessoas sabem disso. Eu, que sou torcedor do Vasco, e acompanhei o Pedrinho na sua carreira, não sabia disso, e poucas pessoas sabiam que ele tinha tido aí depressão profunda. Por quê? Porque ele não falava para ninguém. Não falava, e naquela época lá, hoje se lida melhor com a questão da depressão, né? Hoje todo mundo sabe que depressão é uma coisa séria, mas antigamente falava-se, até algumas pessoas hoje ainda falam, né? Depressão é frescura. Isso é frescura, não é frescura, gente. Está mais do que provado que depressão não é frescura. Quem pensa assim, Deus abençoe que não passe por isso. Porque se passar, Deus abençoe que não. Quem pensa assim, lógico, né? Porque a gente vê muitos casos, eu nunca passei, já tive, lógico, todo mundo tem dias, momentos, meses tristes, mas não tive depressão, graças a Deus que não, mas já tive muitos momentos tristes de até pensar que estava com depressão, mas não tive depressão. E já foi um sufoco danado, foi alguns momentos muito difíceis da minha vida também, né, por algumas situações que não vem ao caso, a gente está falando de outras situações, mas que também, ser humano que eu sou, né, apesar de ter esse sorrisão aqui, tentar sorrindo para vocês que me conhecem, para vocês que me acompanham aqui, mas o Pedrinho, em um dos depoimentos que ele, né, falou aí em um podcast, ele disse que ele ia para o treino e parava o carro em frente próximo aonde ele ia treinar, né? E ele abria o vidro do carro e colocava o braço para fora do carro com o relógio, ou seja, para ele queria que alguém assaltasse ele ali e matasse ele. E as pessoas chamando ele de jogador de vidro. É aquela coisa que a gente falou do Guto. O Guto disse, não, eu sou psicologicamente eu sou forte, eu aguento, mas tem gente que não aguenta. Se você se você insultar, falar uma determinada coisa para uma pessoa que não está preparada psicologicamente, você pode matar ela. Ela pode entrar numa depressão profunda. Então, gente, vamos ser mais carinhosos uns com os outros. Vamos respeitar mais as outras pessoas. Esse vídeo aqui, da agora em diante eu vou começar a fazer esses vídeos também, não só de futebol, de notícia aqui da nossa cidade, mas vou começar a fazer esse tipo de vídeo. Espero que vocês que estejam assistindo a gente gostem e compartilhem, comentem também. Se vocês tiverem alguma história, tragam pra gente, entrem em contato com a gente. Aqui embaixo no comentário, vocês podem até
colocar a história de vocês aí, ou história de alguém que vocês conhecem, mas não precisa colocar nome. A gente vai estar falando aqui, a gente vai estar pegando essa história e contando aqui para as pessoas. A gente precisa falar mais sobre isso, gente. Nós precisamos falar mais sobre isso, sobre preconceito, sobre depressão, sobre essas coisas que nós, seres humanos, estamos todos sujeitos a passar. Se eu já sofri preconceito, gente, lógico que já. Até hoje eu sofro. Até hoje eu sofro preconceito. Trabalho. Não no atual, mas já sofri. Já sofri. Você acha que no rádio eu nunca sofri preconceito? Meu Deus. Mas essas coisas, eu sou tão maravilhado por Deus que essas coisas eu ouço, eu percebo, eu percebia, mas sabe? Nunca me abalou, sinceramente. Nunca me abalou. Claro que se você não tiver um psicológico, né, resolvido, vamos colocar assim, aí realmente, aí você, a rasteira te derruba. Mas quem me conhece sabe que eu tenho um problema físico, né? Tenho um problema no pé. Então, assim, lógico que essas coisas a gente percebe. Certos trabalhos são evitados a dar você justamente por isso. Não estou me fazendo de vítima aqui, pelo amor de Deus, não é isso. Mas que acontece, acontece. Muitos trabalhos, não, cristiano não dá para fazer esse trabalho, né? Então a gente passa por essas situações. Isso também é um tipo de preconceito, né? Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo vai trazer também aqui, se não for sua, se você não quiser que fale seu nome, não tem problema, mas eu quero que você está assistindo esse vídeo traga histórias para a gente também, né? Para a gente poder dialogar aqui, a gente poder desabafar mesmo, gente. Tragam, escreva aí nos comentários. Não precisa colocar seu nome, não. Precisa não vou falar, Cristiano, não fale meu nome. Vou só contar a história sua aqui. Tá bom? Agora em diante, nós vamos sempre estar gravando esse tipo de vídeo também, para que a gente possa, de repente chega em alguém que está aí depressivo, alguém que está entrando em depressão, e a gente possa dar uma salvação, dar uma mão amiga, e a gente puxar essa pessoa e trazer ela, não deixar que ela entre nesse quarto e tranque esse quarto. A gente vai abrir esse quarto aí, ajudar essas pessoas. Essa é a minha intenção aqui no YouTube, gente. Ajudar as pessoas, informar as pessoas, levar coisas que possam contribuir de maneira positiva na vida das pessoas. E você que é preconceituoso, pratica o preconceito, pense um pouco. Pense um pouco. Hoje a gente chama de bullying, né? Hoje a gente chama de bullying. Existe essa coisa também, preconceito, bullying, né? Tá associado, né, gente? Tá associado aí. Espero que vocês tenham gostado aqui desse papo. Como eu já disse, se vocês querem contar alguma coisa para mim, pode deixar no comentário aí, não precisa falar nome, né? Pode também mandar um e-mail pra gente. Ouvintes do conexãopopular@gmail.com. Vou deixar aqui na descrição aí, né? Para vocês. De repente, vocês não querem deixar aqui para não se identificar, podem mandar para lá que não falarei o nome de vocês aqui caso vocês não queiram. Tá bom? Beijo no coração, saúde para nós, Deus primeiramente, tá? E você que é preconceituoso, não faça isso. Procure tratamento. Procure tratamento. Porque se você está fazendo preconceito com alguém, fazendo alguém sofrer, você pode passar por isso também, gente. Ninguém está livre, não. Tá? Então é triste, é complicado. Tem muita gente forte, mas tem muita gente que não aguenta. E aí acaba tirando a própria vida, se afastando do mundo, e às vezes não consegue voltar. Pensem nisso. Tá? Beijo no coração, que Deus nos abençoe. Tamo junto.